Eu quero compartilhar com os irmãos algo que está no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, do capítulo 10, do versículo 6. A Bíblia diz assim, versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti, e profetizarás com eles, e tornar-te-ás num outro homem. Amém? Os irmãos já acharam? Quero orar com os irmãos mais uma vez. Pai, nós te louvamos por tua graça, tua bondade. Obrigado por esta manhã. Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja. Ó Pai, nos alimentando, Senhor, da Tua Palavra. A Tua Palavra é poder, a Tua Palavra transforma, a Tua Palavra liberta, a Tua Palavra salva. Por isso, nesta manhã, fale conosco, fale com graça. Espírito Santo, tenha liberdade para ministrar nos nossos corações segundo a Tua vontade. Nós tão somente anseiamos, clamamos, para que o Teu reino se manifeste mais uma vez neste lugar, abençoando, Senhor, transformando nossas vidas, acrescentando a cada dia, Senhor amado, o conhecimento, Senhor, a sabedoria, o discernimento. Ó Deus, aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nós declaramos a Tua bênção e declaramos o Teu poder. Fale com graça, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, sabemos que há um tema, o tema é enchei-vos do Espírito. Esse tema é muito pertinente para os dias de hoje. É muito interessante. Eu acredito que é imprescindível esse tema encher-se do Espírito Santo. Acima de tudo, todo crente, todo cristão deve ser cheio do Espírito. Principalmente quando nós temos como comportamento dar, abençoar, orar, investir em outras vidas, porque nós fomos salvos certamente para investir em outras vidas, porque se nós só formos cheios, no mundo pentecostal, a palavra que mais os pentecostais gostam é encher, mais para quê? A pergunta é sempre, mais para quê? Talvez quando nós pedimos algo para Deus, Deus já sabe na sua presciência, e muitas das vezes não nos dá porque Ele sabe que nós queremos apenas por vaidade, nós queremos apenas para nos enchermos, engordarmos de uma forma figurada, e não investirmos na vida de outro. Todas as vezes que Deus percebe que existe um coração que quer investir, que quer acrescentar, edificar na vida do outro, em todos os sentidos, Deus sempre vai nos dar mais. E muitas das vezes Deus não nos dá, porque Ele percebe que o nosso coração não é um coração liberal, que tem a intenção de dar, investir na vida dos outros. Paulo, quando fala exatamente sobre esse tema, ele ordena a igreja de Éfeso, no capítulo 5, versículo 18 de Efésios, a parte B, ele diz, enchei-vos do Espírito. Mas na parte A, ele está dizendo assim, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. A ideia que Paulo tinha, e sabendo exatamente da igreja de Éfeso, da igreja de Corinto, que era uma igreja cheia de potencial, uma igreja cheia de intelectuais, uma igreja cheia de dons, uma igreja cheia de pessoas com grandes potenciais, recursos, tanto intelectuais, espiritual e humano, mas era uma igreja cheia de contendas. Você pode perceber no capítulo 3 de Coríntios, Paulo, na sua carta à igreja de Coríntios, ele diz exatamente que a igreja era carnal. Porque havia muita contenda, dissensões, discussões. Existiam aqueles que diziam, olha, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu gosto mais das mensagens de A, as mensagens de B. Então, Paulo, percebendo exatamente isso, se vocês puderem perceber, você vai ver que no capítulo 11 de Coríntios, na Santa Ceia, os mais abastados chegavam cedo, comiam e se embriagavam, tornando isso um escândalo. Por isso que Paulo entende e nos dá essa ideia que o jeito de evitar as discussões, o jeito de evitar as contendas, ou trazer paz e harmonia na igreja, era encher-vos do Espírito. Porque um crente cheio do Espírito é um crente pacificador. Até porque
no livro de Isaías, do capítulo 11, versículo 2, quando se fala exatamente de repousará, Isaías falando sobre Cristo, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, que primeiro é o Espírito de sabedoria. Amém ou não? Sabe, hoje nós temos muitas informações que certamente geram conhecimento. Você tem a internet, você tem o Google, né? Você tem como ter conhecimento. Mas muitas das vezes nos falta sabedoria. E o Espírito do Senhor, um crente cheio do Espírito, é um crente cheio de sabedoria. Sabedoria não é conhecimento. Sabedoria é a forma certa de aplicar o conhecimento. Por exemplo, chega um irmão querendo falar fofoca de um outro irmão, ou querendo falar mal do pastor, ou querendo falar mal da igreja. Aquele crente cheio de sabedoria, porque o Espírito Santo é um espírito de sabedoria, certamente vai dizer aqui: senta aqui, irmão, vem cá, vamos fazer uma oração. Eu sei que uma certa vez eu estava na igreja e chegou um diácono assim, bem desesperado, falou: pastor, vem cá, olha, eu posso falar de umas pessoas do diaconato? E eu olhei para ele e falei assim: irmão, eles poderão estar aqui para se defender? Não. Então não fale, porque é fofoca. E não contamine o meu coração. Uma certa vez o irmão, que ainda hoje está conosco, graças a Deus, ele saiu, depois voltou, dividiu a igreja. E eu estava em Angola e houve uma confusão tremenda lá, né? E eu comecei a orientar a minha esposa de lá e, de certa forma, pedi ao bispo, nosso bispo, bispo Pedro, para acompanhar a situação, porque eu fui levar meu pai estava adoentado, veio, curou, e estava havendo divisão na igreja. Eu falei para minha esposa: olha, fique em silêncio, não fale nada, ore. E ele tinha deixado uma carta que era para passar na igreja, sabe, aquela carta que gera confusão, contenda. E quando eu cheguei, a pessoa que trabalha comigo, auxiliar, ele esteve na casa inflamando e tal. E quando eu cheguei naquela casa, Deus disse para mim assim: não fale nada, fique em silêncio. Não sei porquê, mas Deus nos dá uma direção assim. Eu cheguei, não falei nada. E o irmão e a esposa exaltado e tal, falou: olha, Deus pediu para eu não falar nada. Porque tudo que eu falar, certamente, o coração das pessoas já estão inclinado para a revolta, para a contenda, porque certamente ele está falando, e eu não vou falar nem dele, nem de mim, simplesmente vou ficar em silêncio. E ele deu uma carta, deixou uma carta, e Deus falou assim: não leia nessa carta, queima essa carta. E eu queimei aquela carta, ouvindo a instrução de Deus, não lê, e eu fiquei com aquilo no coração. Depois, quando eu estava saindo da casa do irmão que me deu a carta, eu olhei na Bíblia, e estava escrito algo, e eu olhei para aquele casal e disse assim: dentro de 2 anos eles vão voltar. Quando se deu 2 anos, no dia 2 de maio de 2012, eu vi ele, eu estava no escritório, e ele batendo a porta dia 1, e ele entrando, me pedindo perdão, e voltou, e hoje está lá na igreja. Imagine se eu tivesse lido aquela carta. Certamente ia contaminar o meu coração. Porque o Espírito Santo é o Espírito de sabedoria, até porque Deus conhece o futuro. Por isso que crente cheio do Espírito Santo, ele tem sabedoria. E a Bíblia diz ainda que o Espírito Santo é o Espírito de discernimento. Crente cheio do Espírito Santo tem discernimento para entender o que é o mal e o que é o bem, para entender o que é cilada e o que não é cilada, para entender o que é do Espírito de Deus e o que não é do Espírito de Deus, para entender as obras da carne e os frutos do Espírito. Por isso que a Bíblia diz que repousará sobre ele o Espírito de sabedoria e discernimento. E ainda diz que é o Espírito de conselho. Quantos estão me entendendo? Diga amém. O crente cheio do Espírito Santo é o crente que dá conselho. É o crente que chega e fala assim: vem cá, irmão, senta aqui. Você está exaltado? Vamos orar. Olha, deixa eu te falar, a Bíblia diz. Crente cheio do Espírito Santo não é aquele que vai com os outros. Não, é verdade mesmo, porque aquele irmão lá do louvor, meu Deus, ele ocupa o louvor, sou ele, né? E aí começa. Deixa eu te falar uma coisa: quando nós não temos discernimento, sabedoria, e não temos o espírito de conselho, nós geramos rebelião. Se há algo que Deus odeia, e Deus mata mesmo, é o rebelde. Porque eu creio que todas as vezes que há um rebelde, todas as vezes que há rebelião, seja em casa, seja onde, na igreja, na empresa, Deus se lembra da primeira rebelião que começou no céu. Vem à sua memória, a rebelião desperta a ira de Deus. Por isso que, infelizmente, nós estamos tendo muitas mortes precoces. Sabe por quê? Porque os jovens de hoje são rebeldes.
Rebelião aí contra tudo aquilo que está estabelecido, tudo aquilo. E nós estamos vendo uma geração que vai contra tudo aquilo que está estabelecido previamente, principalmente contra a palavra de Deus. Quantos jovens hoje não honram seus pais e sua mãe? E a Bíblia diz que é o primeiro mandamento com promessa, honrar pai e mãe, porque disso advém exatamente uma longevidade e prosperidade na vida. Deus não abre mão, porque Deus, acima de tudo, é Pai. E todas as vezes que Ele vê exatamente esse princípio sendo quebrado aqui, algo vem na sua memória, daquele ser que Ele criou, daquele ser que Ele fez como aferidor de medida, de beleza e de poder, aquele ser que estava exatamente no jardim do Éden, e quando ele andava, os sonhos se manifestavam, foram criados nele os sonhos, aquele ser que a Bíblia chama exatamente de anjo de luz, que chamava de anjo de luz, Lúcifer, e que um dia se rebelou contra o próprio Deus. Quem tem o Espírito Santo tem o espírito de conselho, não permite que a rebelião entre no seu coração. Quem tem o Espírito Santo tem o espírito de força, fortaleza, diz Isaías. Mas às vezes nós só vemos crente que nem galinha de Angola. Já ouviu galinha de Angola? Conhece galinha de Angola? Aquele que fala, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco. Quando eu cheguei no Paraná em 98, alguém falou para mim assim, ô, angolano, você conhece a galinha de Angola? Eu falei, não, não conheço. Isso não tem nada a ver comigo, não. Não, angolano não fala, estou fraco, angolano está sempre forte, 40 anos de guerra, só viveu em guerra. Você acha que angolano é fraco? Mas tem crente que sempre que você encontra, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo, enchei-vos do Espírito, é espírito de força. E você encontra aquele cristão, aquele irmão, está sempre fraco. Está sempre fraco. Porque talvez não se encha do Espírito, ou não queira se encher do Espírito. Você já viu aquele irmão que não vem na igreja? Você já viu aquele irmão que não ouve a ministração, o alimento da sua igreja, do seu pastor, está sempre procurando outras palavras no YouTube, né? Esse vai estar sempre fraco. Sabe por quê? Deixa eu te falar uma coisa. Me escute com temor. Você deve se alimentar aonde você pertence. Amém? Deixa eu falar algo aqui. Igreja não é um lugar para se frequentar. Frequentar é bar, shopping. Igreja é um lugar para se pertencer. Igreja é uma família, e você tem que se alimentar na tua família, não procurar no YouTube não estou dizendo que você não deve procurar, mas se você sabe que a tua igreja está reunida, a mesa está servida, então você tem um compromisso com a tua família. É como aquele homem que come, aquela pessoa que come de restaurante em restaurante, ele vai ter sempre problema, porque cada restaurante tem a sua maneira de temperar a comida. Essa é a razão de muitos não crescerem. Essa é a razão de muitos não serem cheios do Espírito, porque quando eu ouço o irmão ali ministrando, quando eu ouço meu pastor está ministrando, eu conheço essa voz, e a ovelha conhece a voz do seu pastor. Porque hoje a igreja brasileira está no Brasil há mais de 22 anos, ela está que nem supermercado, a maior parte. No supermercado você vai, você encontra de tudo, menos alimento. Você encontra guloseima, né? Tudo que você quiser para engordar, para não ter saúde. Agora alimento você encontra na tua igreja. Porque tem gente que quer ouvir, talvez essa hora de manhã, uma palavra de prosperidade. Escreve lá, a palavra de prosperidade. Aí vem e ouve, acha que comeu algo. Não, é o pão diário, é o maná diário. Hoje estamos reunidos, amanhã estaremos reunidos. Estou dando um exemplo, liga para o irmão, olha, a igreja está reunida, você pode não ir, mas está lá os cultos ao vivo. Isso gera força. O Espírito Santo é o espírito de força. O Espírito Santo também é o espírito de conhecimento e inteligência. Amém? Essa era a preocupação de Paulo quando ele diz, enchei-vos do Espírito. É para trazer harmonia. A igreja que Paulo escreveu, do qual Paulo enviou essa carta, ela vai desaparecer depois. Você vai ver que João recebe de Jesus a carta lá em Apocalipse, do capítulo 2, do versículo 5, dizendo assim, tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Sabe qual era aquele amor de comunhão? É só ver da igreja de Atos. Aquele amor de comunhão, aquele amor de simplicidade, aquele amor de união, aquele amor de paz, aquele amor que reunia sempre os irmãos, estavam todos juntos na oração, no partir do pão e na comunhão.
Era uma igreja simples, e diz a Bíblia que em toda a igreja havia paz, e o Senhor acrescentava a cada dia aqueles que haveriam de ser salvos. Onde há paz, há crescimento. Nós em Angola vivemos 40 anos de guerra. Nunca houve crescimento, mesmo sendo o país potencialmente rico, cheio de diamante, petróleo, ouro, tudo que você tem, terras para produzir, mas era uma terra pobre. Sabe por quê? Por causa da guerra. Você já viu uma pessoa em conflito? Uma pessoa em conflito, uma pessoa que vive perturbada, uma pessoa que vive angustiada, uma pessoa que está sempre com crise de existência, crise de identidade, ela não tem como prosperar, mesmo que ela é uma pessoa muito inteligente, com tanto talento, não tem como prosperar, porque o sinal da prosperidade é paz. O Espírito Santo é espírito de paz. Um homem ou uma mulher cheio do Espírito Santo é alguém que transborda a paz e é pacificadora. Quando você encontra alguém que gera contenda, que só gera contenda, aliás, onde há contenda, Deus não está presente. Por isso que Paulo diz, olha, enchei-vos do Espírito, para não haver contenda, porque a contenda afasta Deus. Onde há confusão, Deus não está. Voltando aqui no texto, rapidamente, esse texto fala da eleição. A eleição pressupõe escolha, o maior ato de liberdade é a eleição. A escolha de Saul, por meio do povo, o povo pressionou Deus que quis um rei, e Deus então escolheu Saul, elegeu Saul, e não só elegeu, ungiu Saul, unção, empoderamento, o empoderamento de Deus na escolha de Saul, e ungiu, porque o povo pressionou que queria um rei. Toda eleição, querido, toda eleição, uma escolha, toda unção, uma capacitação tem um propósito. Saul foi eleito, escolhido para governar. Saul foi empoderado, capacitado, ungido por Deus para combater os inimigos de Deus, do povo de Deus, que eram os filisteus. Deus teve um propósito ao escolher Saul e a ungir, empoderar. Eu creio que Deus teve um propósito ao te trazer aqui. Eu creio que Deus teve um propósito ao te colocar nessa igreja. Eu creio que Deus teve um propósito ao levantar essa igreja aqui nesse bairro, nessa cidade. Eu creio que Deus também, pelo Espírito, escolheu você, escolheu essa igreja, escolheu essa liderança, e não só escolheu, ungiu, porque Deus tem um propósito. Deus não escolhe aleatoriamente. Deus não unge apenas para você ou para mim ficar na rua pulando, gritando glória a Deus, pulando, dançando aqui. Não, Deus te escolheu, te elegeu, porque Ele tem um propósito bem definido, mesmo antes de você existir. A minha pergunta é, Deus te escolheu, e você quer ser cheio do Espírito, que é unção, para quê? Eu lembro quando eu cheguei no Brasil, lá no sul, tinha aqueles cultos da manifestação do Espírito Santo, os caras ficavam pulando horas e horas e tal, gritando, e saíam porque estão cheios do Espírito. Mas você via a vida, você via que isso não gerava impacto nenhum. Aliás, ainda não gerou tanto impacto. Nós temos hoje talvez um dos maiores números em termos de convertido no Brasil. Muitos se tornam cristãos, entre aspas. Mas nós temos o país mais corrupto do mundo. Que impacto a igreja, ou aqueles que estão cheios do Espírito Santo, tem gerado, se isso não tem produzido grandes resultados? Certa vez, alguém chegou na igreja, estava na igreja, fazia muito tempo, e estava acontecendo um mover de Deus, sabe? Um mover tão grande, pessoas caindo, outros chorando, e aqueles que acreditavam na transferência do Espírito e tal, alguém levantou e veio até o pastor que estava ali na frente e falou, pastor, olha, transfere para mim essa unção, eu quero ser cheio do Espírito. E o pastor olhou para ele e falou, para quê, filho? Falei, como assim? Porque tanto você e eu sabemos que você é o cara mais vagabundo dessa igreja que não quer fazer nada. Você só quer ficar sentado, aí vir nos cultos. Você vai ser cheio do Espírito para quê? E ele olhou e falou, então deixa quieto, pastor. Para quê?
Nós queremos ser cheios do Espírito. Nós devemos, é um imperativo em cheios do Espírito. A igreja tem que ser cheia do Espírito, mas nós precisamos entender exatamente por que essa eleição aqui e essa unção tinha um propósito pelo Espírito Santo. Primeiro, está escrito aqui no versículo 6, e o Espírito do Senhor se apoderará de ti. Sabe o que é se apoderar? É ter posse, é ser dono. Hoje os crentes não permitem exatamente que Deus seja dono da sua vida, porque nós falamos o que queremos, pensamos o que queremos, fazemos o que queremos e dissemos que temos liberdade. Mas na hora da angústia nós choramos, dizemos: Jesus, você é meu dono, né? Sabe o que é dono? Senhor, dono. Será que o Espírito Santo se aposta de nós? Eu gosto da ideia de que quando Samuel foi enviado no capítulo 16 de 1 Samuel, na casa de um homem chamado Jessé, para que dele escolhesse alguém exatamente que governaria, que substituiria Saul, foi enviado com um chifre de azeite, e quando ele chegou lá, passaram os 7 filhos daquele homem Jessé, e Deus disse: nenhum desses. E aí Samuel perguntou para o pai: não tem mais ninguém? Porque eu tenho certeza, como profeta, que eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus, não tem mais ninguém. Quem Deus escolheu? Ele disse: não, tem um. É o caçula. É alguém que ninguém dá valor a ele. É alguém assim, ruivo, pele avermelhado. Então eu tenho que esconder, exatamente porque eu tenho vergonha daquele menino, porque eu acho que aquele menino veio como fruto de uma maldição. E Samuel disse: não, manda chamar. Manda chamar e não nos assentaremos enquanto ele não vier. Presta atenção, tem algo aí. Tem algo aí. Não importa onde você nasceu. Não importa quem é você. Se Deus te escolheu, Ele te escolheu porque Ele tem um propósito para você governar. Aliás, que quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, Deus o abençoou com 4 bênçãos. Deixa eu te falar uma coisa: o que te define não é a tua genética, não é o lugar onde você saiu, nem a pele a cor da tua pele, nem o teu cabelo. O que te define exatamente é esses 4 empoderamentos de Deus sobre o homem. Quando o homem, Deus criou o homem, e Deus disse: crescei, multiplicai, dominai e governai, em nome de Jesus. Deus empoderou o homem. Eu quero te falar nesta manhã pelo Espírito Santo, não é que você será abençoado, você já é abençoado. A bênção foi determinada por Deus até mesmo antes de você nascer. Eu fico admirado, pastor. Tem crente que está sempre correndo: me abençoa, me abençoa. Eu quero uma bênção. Você não tem uma bênção para mim? Você não tem uma bênção? Para de ser mendigo em nome de Jesus, amém? Você já é abençoado? Eu preciso procurar uma pregação onde eu me sinta. Não, você já é abençoado em nome de Jesus. Amém? Eu sempre criei nisso. Enquanto nós cremos que o nosso país era um país amaldiçoado, o diabo foi se apossando disso. E Angola naquela miséria, naquela guerra. O dia que o missionário brasileiro levou esse entendimento, o país saiu daquela maldição. Porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade. Esta palavra é a verdade, amém? Amém? Quantos creem que a palavra de Deus é a verdade? Diga amém. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, em nome de Jesus. Somos libertos pelo poder da palavra. Somos libertos porque esta palavra é Espírito. E quanto mais eu ouço essa palavra, minha fé cresce, mais eu sou cheio do Espírito, em nome de Jesus. E o Espírito se apoderará. E quando Davi entrou, Samuel viu aquele menino, e a Bíblia diz que Deus disse: é esse, o mundo não dá nada nele, mas esse eu escolhi, e esse eu empoderei, para que ele governe esta nação. Eu tenho certeza que o profeta não entendeu nada, porque ele não tinha perfil nenhum, amém? Ele não tinha perfil nenhum, mas era alguém que trazia no seu coração um desejo tão grande de servir a Deus, um desejo tão grande de servir a sua geração. Presta atenção, há um entendimento que eu gosto de Davi. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 13, do versículo 22, e Deus, tendo dado testemunho, disse que achei um homem segundo o meu coração. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Um menino com um coração de homem, um coração maduro, que entendia exatamente que Deus queria habitar na terra, e não só que Deus queria transformar a sua geração. Porque no versículo 36,
de Atos capítulo 13, diz assim: e tendo Davi servido a sua geração. Davi sabia que ele foi separado para governar, foi ungido para servir a sua geração. Amado, essa geração precisa de homens e mulheres que se interessam por ela, principalmente nos dias de hoje. Por isso que eu creio que esse tema é oportuno, sabe por quê? O mundo está sendo abalado, o mundo está cheio de crise, o mundo está cheio de medo, o mundo precisa de uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra de motivação. E onde estão aqueles que foram ungidos, que são cheios do Espírito? O mundo está atormentado. Esses dias lá em Pitangueiras, morreu fulano, morreu Beltrano, nossa, mas o fulano com 40 e tantos anos, pessoas nos procurando com crises existenciais. Eu estou acompanhando um médico que até então, um maçom, nunca quis saber de Deus. Agora ele me leva todas as quintas-feiras, ele é o presidente da Unimed, todas as quintas-feiras para ministrar uma palavra aos funcionários e para exatamente orar e ungir os funcionários. Eu tenho certeza que Deus é Deus que está acima da crise. Não importa se é crise sanitária, crise econômica. Deus levantou você para esse tempo. Deus quer ungir, encher você para esse tempo, para levar uma palavra de cura, uma palavra de ânimo e, acima de tudo, uma palavra de salvação. Amém? Tem gente morrendo? Tem sim. Pior é morrer sem Cristo. Sabe por quê? Olha só, presta atenção. O diabo usa os seus, né? Esses tempos eu estava em casa, Silmara, e lá com uma angústia e tal. Eu falei, cara, meu Deus, que angústia é essa? Não conseguia dormir. Liga uma mulher que eu nem sequer conheço, não tenho amizade, ela não é da igreja, ela é extremamente católica e tal. E ela ligou para mim e falou assim: pastor Manuel? Eu falei, sim. Já eram 22 horas, eu naquela angústia, uma ânsia de morte. E aí, pastor, está tudo bem na tua casa? Tá, por quê? Então, deixa eu te falar. Eu tive um sonho que o senhor morreu. Misericórdia. Quem é que liga na casa de alguém à noite para falar que ele morreu? Que teve um sonho que ele morreu? Tive um sonho que o senhor morreu. O corpo do senhor estava no velório. Tinha um monte de gente, toda a cidade chorando aqui. E eu com aquela angústia falei, meu Deus, cara. E agora? Aí eu falei para ela, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que eu já morri? Falei, como assim? Já faz tempo que eu morri. Eu morri há 25 anos atrás. Não tem como mais eu morrer, porque o que está dentro de mim é vida eterna. A vida que eu tenho é a vida eterna. Eu não estou preocupado com esta morte. Mas sabe por quê? Porque eu já passei da morte para a vida. Porque o que habita em você e em mim não é mais a nossa vida, é a vida de Cristo e ela é eterna. Amém ou não? Olha só que interessante o pensamento. Viver 80 anos é legal, né? 90, é legal, né? É legal viver 80 anos, 90 anos, 70. É legal. Mas você já imaginou o que é viver a vida eterna? Se com 80 anos nós já ficamos felizes, 90, imagina viver a vida eterna. Às vezes nós pensamos pouco, né? Cara, nós vamos viver eternamente, amém ou não? Eu gosto da ideia de viver, por isso que eu nunca quis morrer, por isso que eu aceitei Jesus. Sabe por que eu aceitei Jesus? Porque eu não quero morrer, eu não quero deixar de existir. Olha para o teu irmão e fala assim, você existe. Olha para o teu irmão e fala assim, você existe. Olha que legal existir, que legal pular, que legal falar com os irmãos, que legal ver. Agora imagine viver para sempre. Aleluia. Eu e você, nós vivemos para sempre. Nós não deixaremos mais de existir, porque nós viveremos para sempre. Nós passamos da morte para a vida eterna. A hora que eu disse para ela, falei, olha, agora eu te falo, você que precisa morrer para viver de novo. Por quê? Porque você ainda não morreu para o mundo, você não morreu para o pecado, você não morreu para você mesmo e viver para Deus. A Bíblia diz que quando Davi entrou, versículo 18, capítulo 16, consagra ele no meio dos seus irmãos. No meio, sabe o que é meio? Meio é lugar de governo, meio é lugar de domínio. Vocês sabiam que Jerusalém
na geografia mundial, ele está no centro, porque quem está no centro governa. Deus te colocou no centro, que é Cristo, para você governar, porque Ele tem todo o domínio, toda a autoridade, lhe foi dado tanto nos céus como na terra. Quando Davi entrou, a Bíblia, Deus disse para Samuel, unge é este, e a partir daquele momento que foi derramado o Espírito, a Bíblia diz que o Espírito se apossou dele, ele foi totalmente apoderado do Espírito. Eu quero te dizer nesta manhã, deixa o Espírito Santo se apoderar de ti. A Bíblia diz assim no capítulo 1, do versículo 26, existia uma jovem que era temente a Deus, uma jovem que esperava consolação. Livro de Lucas, a consolação de Israel, uma jovem que tinha no seu coração ser usada instrumento, ser instrumento de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz no livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, Deus não vê conforme o homem vê o exterior, mas o nosso Deus vê o coração. E eu tenho certeza que nessa manhã Ele está procurando aqui corações, atento aos nossos corações. O que é que você está pensando dessa ministração? Se o teu coração está dizendo, olha, essa é a palavra de Deus para a minha vida, eu tenho certeza que você vai sair daqui cheio do Espírito, eu tenho certeza que você vai sair daqui diferente, eu tenho certeza que você vai sair daqui profetizando, eu tenho certeza que a tua vida não será mais a mesma. A Bíblia diz que o anjo Gabriel chegou naquela cidade de Nazaré, a uma jovem virgem, ainda desposada, noiva, e disse, olha, você foi achada graciosa, graciada diante de Deus, você achou graça diante de Deus. Vocês conhecem a história, e o anjo traz o projeto de Deus para a humanidade, que queria usar aquela mulher tão simples, que morava numa favela chamada Nazaré, Galileia dos Gentios, lá onde ninguém se interessava. Deus foi e se interessou por alguém que ali morava, pois tinha o coração voltado para ser instrumento de Deus na terra. Eu sou de uma ilha tão distante daqui, mas a partir do momento que eu ouvi que Deus queria usar alguém, eu fazia filosofia, economia política, eu disse, Deus, eis-me aqui. Não sei nada, não conheço nada, não tem ninguém na minha família que é crente. Meus pais eram católicos da Umbanda, de uma tradição lá, de um povo lá, e eu disse, eis-me aqui. E Deus disse, vou te usar. E Deus tem me usado. Eu tinha uma viagem para o Paga já, talvez esse ano. Vou para Israel, para o Canadá. E se Deus quiser, uma para a África nesse ano. Porque um dia eu disse, eis-me aqui. Usa-me a mim. Não importa de onde você nasceu, não importa onde você está. Deus viu lá na favela de Nazaré, lá naquelas montanhas, alguém que tinha um coração e disse, eis-me aqui. Mesmo sem saber, o anjo disse, olha, Maria, você vai conceber e você vai dar luz, um menino, e ele será exatamente o Salvador. Ela falou, como? Como vai acontecer isso? Porque eu não tenho contato com homem nenhum, nunca se ouviu que uma oração, uma imposição de mão, um profeta, simplesmente por orar, alguém engravidou. Eu não sei como isso vai acontecer. Do versículo 36, 35 até o 36, o anjo simplesmente só lhe disse isso. E eu quero te dizer isso nesta manhã. O anjo disse, ei Maria, não se preocupe, porque descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá, e o que vai nascer de você será exatamente o Salvador. Você não precisa fazer nada, porque eu já determinei, descerá sobre ti o Espírito Santo. Ei, deixa o Espírito Santo agir na tua vida. Ei, deixa o Espírito Santo se manifestar na tua vida. Você não precisa saber como vai acontecer. O mais importante é você dizer, eis aqui a tua serva, que se cumpra em mim a tua vontade. Deixa Deus ser dono da sua vida. Deixa o Espírito Santo se apoderar da tua vida. Deixa o Espírito Santo te guiar, te conduzir. Então somente dê o teu coração a Ele. E o Espírito se apoderará de ti, se apossará de ti. Amém? Deus te escolheu para um propósito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A Bíblia diz assim, olha só. O Espírito do Senhor se apoderará de ti para Saul, e profetizarás com ele. Diga comigo, profetizarás.
Primeiro o Espírito Santo se apossa, tem domínio sobre a tua vida. Agora ele te leva numa dimensão em que você começa a profetizar. Amado, Deus te escolheu para um propósito. No livro de Atos, capítulo 9, não precisa abrir, quando se fala de Paulo, diz o seguinte, 9:15, na escolha de Paulo: mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante o gentio e reis, bem como perante os filhos de Israel. Deus escolheu Paulo a caminho de Damasco, porque Deus já tinha um propósito. Deus já tinha um propósito, escolheu Paulo exatamente para ser ministro do Evangelho e testemunha daquilo que Deus iria mostrar. Isso só acontece primeiro quando nós deixamos Ele ser o dono das nossas vidas. Quando Ele tem posse, quando Ele tem exatamente todo o domínio sobre as nossas vidas. Não é entregar uma parte da minha vida e outra parte não. Não, é ser íntegro totalmente ao Senhor. E a Bíblia diz que o segundo passo da obra do Espírito Santo, ou de um homem cheio do Espírito, é que ele passa a profetizar. Profetizar. Paulo foi escolhido a caminho de Damasco para ser ministro e testemunha do Evangelho. Deus te escolheu para quê? Por quê? Para você ser ministro. Sabe o que significa a palavra ministro? Servo, serviço. Não é como os nossos ministros que querem ser servidos, não. Nós devemos ser servos. Deus te escolheu para você servir esta comunidade, para você servir. Sabe, a igreja precisa parar exatamente de querer chegar aqui e ser abençoado. Já é abençoado. Nós estamos aqui para servir. Servir a igreja, servir o pastor, servir a cidade, servir minha geração. Aonde eu estiver, na faculdade, aonde eu estiver, eu quero servir. Amém? Quando eu me converti no meu bairro, porque certamente eu comecei a ir pregando contra aquelas tradições, comecei a ser perseguido. Quiseram até me matar. Mas louvado seja Deus, que Deus me protegeu, me guardou. Se levantaram os macumbeiros, feiticeiros, foram falar com meu pai. E eu falei para meu pai, não, fica tranquilo. Amém ou não? Fica tranquilo, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu não. Queridos, e eu estou falando de macumba, não desses brincalhões que tem aqui. Eu estou falando de macumba. Às vezes, os caras, esses tempos eu acordei na minha casa, lá tem uns macumbeiros, uns brincalhões. Eu acordei e tal, estava saindo na porta, encontrei um trabalho de macumba e tal, umas bacias. Só não bebi aquelas bebidas porque eu não bebo. Olhei e falei assim, meu Deus, o que esse cara fez? Perdeu sua noite de sono, porque ele fez de madrugada. Perdeu sua noite de sono para vir fazer isso aqui. Gritei para minha esposa, amor, traz aí uma sacola de lixo. Os vizinhos olhando assim. E eu desamarrei aquilo lá, fui tirando aqueles negócios, colocar na sacola de lixo, aqueles pratos, tudo. Coloquei ali, coloquei no lixeiro, fui embora, fui para a igreja. Quando o lixeiro veio, pegou. Se fosse os crentes de hoje, manda vir o pastor na minha casa, tem que ungir aqui, tem que colocar aqui o olho da unção. Para com isso. Quem está em Cristo está nas regiões celestiais. Quem permanece em Cristo, mal algum lhe atingirá. Eu já estou em Cristo, eu não estou em mim mesmo. Sabe por quê? Porque Ele é dono da minha vida. E deixa eu te falar uma coisa, estamos vivendo uma pandemia. Só vai acontecer algo contigo, comigo, se Ele permitir. E eu tenho certeza que Ele não vai permitir. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor da sua vida. Ei, nada acontece na tua vida se Deus não permitir, porque Ele tem o domínio da tua vida. Para de ter medo das coisas, confia em Cristo. Você está em Cristo, amém? Veja, o crente, não, traz pastor aqui, não, esse pastor não está bom, tem que chamar outro, né? Crente é assim, se vier aqui um pastor, pastor João Lee já foi lá, pastor João Lee já orou, mas se vier um pastor, quer que aquele pastor também ora, né? Não, não vai mudar em nada, creia que mude a tua fé, amém? Paulo diz isso, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos, ou segundo o poder que opera em vós. O poder que opera em vós é a fé. Tenha fé em nome de Jesus, amém? E profetizarás com ele. Ei, Deus te ungiu, Deus te escolheu para você profetizar. Profetizar é falar sobre a influência do Espírito Santo, falar da palavra, já está escrito.
Já está escrito, quando nós, cheios do Espírito, quando nós que demos liberdade para o Espírito, começarmos a profetizar, olha, está escrito, maior é Deus que está em mim do que aquele que está no mundo. Está escrito que 1000 cairão à minha direita e 10.000 à minha esquerda, mas eu não serei atingido. Ei, meu filho, está escrito, você é uma bênção do Senhor. Em minha casa está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa somos do Senhor. Quando nós começarmos a profetizar nos nossos filhos, falando da palavra sobre influência do Espírito, o Espírito vai estar operando, vai estar agindo, porque Deus não tem compromisso comigo, Deus não tem compromisso com você, Deus tem compromisso com a sua palavra, e quando a palavra dele sai da nossa boca, Deus começa a operar, porque ele está na sua palavra. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A igreja precisa voltar a profetizar. E eu não estou falando de sentimento, eis assim diz o Senhor, eis que eu vejo o anjo. Não, eu estou falando da palavra. Profetizar o que está escrito. Sabe, tem profetas que ficam aí no sentimento, eis que diz o Senhor. Não, eis que diz a Bíblia, está escrito, é pela palavra. Amém? Vou te dar um exemplo. Vem comigo, deixa aí grifado. Vem comigo, rapidamente, já estou terminando. Ezequiel, capítulo 37, você conhece. É como nos dias de hoje. O profeta foi levado a um vale, cheio de ossos secos. Mas a Bíblia diz que os ossos estavam sequíssimos. E quando você estuda o texto, você vai ver que a nação estava no cativeiro, sobre um domínio, como nos dias de hoje, essa pandemia, perda de emprego, perda de alma, todo mundo com medo, pessoas desanimadas, pessoas esfriando na fé. E Deus leva o profeta. Quantos profetas e profetisas temos aqui nesta noite? Diga amém. Nesta manhã, diga amém. Desse jeito, profeta? Meu Deus do céu. Quantos profetas e profetisas temos aqui nesta manhã? Diga amém. Ei, Deus nos escolheu para dias como esse. Dias como esse. A Bíblia diz que Deus leva o profeta Ezequiel, que era filho de sacerdote, e mostra um vale cheio de ossos sequíssimos. Para mim isso é sucinto e rápido. Versículo 3 diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverá esses ossos? Deus levou ele e mostrou um desafio. Ei, profeta, esse desafio é para você, profetiza. Filho dos homens, filho do homem, esses ossos vão viver? O profeta se sentiu abalado, falou, meu Deus, e agora? Sabe? Mesma coisa quando te chamam para ir orar para alguém. Mesma coisa quando você começa a ver na tua rua, né, pessoas, aquela situação que foge do controle na tua casa, e de repente você fica assim, ai meu Deus, aonde estás o Senhor, meu Deus, o que o Senhor vai fazer, meu Deus? Tem gente que fica clamando que nem Moisés, né, quando saiu do Egito, e quando chegou diante do Mar Vermelho, diz a Bíblia no livro de Números, do capítulo 14, ele ajoelhou lá e começou a clamar a Deus, e Deus disse para ele, Moisés, o que é que você está fazendo aí? Ele poderia dizer, Deus, mas eu estou aqui orando, suplicando. Não é tempo de orar. Levanta-te. O que está nas tuas mãos? A vara estende sobre o mar e diga ao povo que marche. Como? Levanta-te e diga ao povo que marche. O que Deus tinha que fazer já fez. Quantos estão me entendendo? O que Deus tinha que fazer já fez. Quando Jesus morreu, a penúltima palavra que ele disse antes de dizer, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele disse, tetelestai, tudo está consumado. Tudo ele já fez, aleluia. Eu gosto dessa ideia, ele já fez, ele não fará, eu só preciso tomar posse, eu só preciso usar o que está aqui escrito, eu só preciso exatamente desse legado do Novo e Velho Testamento. Eu tenho um testamento sobre as minhas mãos, eu tenho exatamente algo que é jurídico, para dizer meu, para dizer que é direito da minha casa, para dizer que eu me oposto disso, porque alguém com autoridade me deu. O que faz aí? Estende a tua vara sobre o mar. Estende e marche, diga o meu povo, marche, não diga para ele parar, diga marche. E quando Moisés estendeu as mãos e disse a vara e disse o povo, ei, marcha. Muitos disseram, meu Deus, o que esse homem está fazendo? Mas vamos seguir, ele é um homem de Deus, marcha. E quando ele começou a marchar e estendeu a vara, o mar começou a se abrir. Quantos querem ver o mar se abrir, o mar da sua vida? Ei, não pare, ei, não desista, ei, não fica somente em casa, ei, vem para a igreja, vem profetizar, vem clamar, vem orar, vem declarar em nome de Jesus Cristo. Diga o meu povo, a minha casa, marche! Ezequiel, e esses ossos? Tu sabes, olha o que Deus nos ensina aqui, versículo 3, filho do homem,
porventura esses ossos viverão? E eu disse, tu sabes, Senhor. Versículo 4, então ele me disse, profetiza sobre esses ossos. Ele diz, osso seco, ouvi a palavra do Senhor. Já está escrito. O que eles precisavam, aquela nação, para sair daquele estado depressivo, era ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tem poder. Quantos creem que a palavra de Deus tem poder? Diga glória a Deus. Eu profetizo exatamente a palavra no teu coração, a palavra na tua boca. Eu profetizo, essa palavra tem poder para libertar, para curar, para restaurar, para trazer aqueles que estão longe, assim como diz a Bíblia, aqueles que foram voltarão, em nome de Jesus Cristo. Aquele que sai semeando, chorando, voltará acolhendo com seus feixes de alegria, e todos dirão, grandes coisas fez o Senhor por estes, por isso eles estão alegres. Eu creio exatamente no ambiente de adoração, o ambiente de alegria, neste lugar, em nome de Jesus, o ambiente de cura, de restauração, porque Ele é Deus, amém? Ele está no nosso meio. Quantos creem que Deus está no nosso meio? Eu creio que esse ano haverá um ambiente de alegria, de cura sobre esse lugar. Cura, alegria, o ambiente de adoração poderosamente, em nome de Jesus, trazendo de volta aqueles que se foram. E ele disse assim, profetiza, filho do homem, e diga a esses ossos ouvir a palavra do Senhor. Versículo 7, então profetizei, como se ordenou, e houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um barulho, e ossos se achegaram cada seu osso. Quando ele profetizou, assim diz o Senhor, porque lá estava Deus, a palavra e o Espírito. Sabe por que a igreja de João Batista enchia no deserto? Não tinha esse ar-condicionado aqui. Não tinha, era sol. Era um sol escaldante. Mas o povo saía das cidades e iam ouvir João Batista. Sabe por quê? Lá estava o Pai, o Espírito e a palavra. Onde está o Pai, o Espírito e a palavra? Ah, meu querido, as coisas começam a acontecer. Deus está neste lugar, a palavra de Deus está nesse lugar. E o Filho, o Espírito está nesse lugar, amém? Glória a Deus. Eu creio, quando o profeta é levado exatamente sobre aqueles ossos, e Deus fala para ele assim, profetiza a palavra, não fala nem A nem B, só a palavra, fala o que está escrito. Quando você profetizar, fala o que está escrito, é a palavra, porque a palavra é Espírito. Está escrito no livro de João capítulo 6, do versículo 63 a 68, Jesus disse, olha, a palavra que eu vos falo é Espírito e vida. Esta palavra aqui tem poder para transformar a vida, libertar a vida. Esta palavra aqui tem poder exatamente para tirar o ódio e colocar o amor, para tirar a frieza, e colocar o fervor, para tirar a tristeza, e colocar a alegria, para tirar luto, e colocar a esperança. Esta palavra tem poder. A igreja precisa parar de inventar. A igreja só tem que falar o que está escrito. Está escrito. Esse dia o irmão chegou, pastor, precisamos fazer algo, como é que vamos terminar a igreja? Olha essa pandemia. Falei, irmão, fica na tua, né? Não aqui não. Mas lá em Pitangueira tem irmão que perturba pastor. É aquele irmão meio descrente. E aí, pastor, o que vai acontecer? Tem uns lá, por isso que de vez em quando Sandra me traz aqui para tirar um pouquinho do estresse lá. Falei, irmão, fica na tua. Pastor, o piso da igreja vai ficar em 100 e não sei quantos mil. Irmão, fica na tua. Deus deu, Deus sabe o que está fazendo. Olha só o que o Espírito faz. De repente eu estou em casa, saio para ir correr para desestressar. Quando eu volto, olho no meu telefone, um áudio, Aloísio. Fazia tempo que eu não via esse cara. Atendi, pastor, quando tiver um tempo, me liga. Aí eu ligo, meu irmão, como é que você está? Pastor, tudo bem? É o Aloísio que ela falou assim, ei, lembro de você. Lembra aquela palavra que você me deu há 7 anos atrás? Nem lembrava mais. Eu sei que eu fui pregar numa cidade, estava lá aquele homem e tal, bem apresentado. E eu estava pregando e Deus me deu uma palavra do que eu estava pregando. Essa palavra vai se cumprir na tua vida. Eu vejo daqui a um tempo você comandando um projeto com 300 homens. Um projeto grande. E ele falou, depois de 7 anos se cumpriram. Falei, sério, o que foi? Conta bem, irmão. E ele disse assim, pastor, acabei de comprar a cerâmica Porto Ferreira. Falei, sério? Sério, lá em Porto Ferreira tem mais de 90 anos. Eu pensei que fosse um negóciozinho e tal, né? Porque o irmão estava desempregado até então, quando eu encontrei. E eu quero que o senhor vá lá para ungir.
Falei, tá bom, peguei meu carro, 2 dias depois, ou 3, fui lá. Quando cheguei em Porto Ferreira, tem uma avenida que dá dentro dela. Quando entrei, vi aquela estrutura, parece uma usina tão grande, e ele me mostrando assim, falei, cara do céu, 3 fornos. Olha, para encurtar o testemunho, ungimos aquilo, estava parado, no primeiro mês, em maio, começaram a trabalhar, no outro mês já faturaram 4 milhões. 2 meses depois, 7 milhões. Aí, esses tempos, antes do final do ano, ele me ligou, pastor, vem cá para vir ungir. Aí ele me disse, estamos faturando 16 milhões por mês. Aí eu olhei, tinha uns pisos, assim, um porcelanato grande, né? Falei, Luiz, cara, eu preciso comprar um porcelanato aqui para colocar lá na igreja. Você vende com CNPJ? Ele falou, para quê? Para colocar lá na igreja. Pastor, eu dou. Falei, cara, mas vai custar cerca de 70 pau. Fica tranquilo, eu dou. Vai lá, mede. E 10% porque eu vou dar para a igreja. Deixa Deus ser Deus. Quando eles estavam me perturbando, porque era crise, Deus estava agindo. E deixa eu falar uma coisa, eu sei que Deus está agindo na tua vida. Deixa Deus ser Deus. Continue crendo na palavra. A palavra tem poder sobre si mesmo. Porventura Deus é homem para que minta, o filho do homem para que não minta, para que se arrependa. Disse Deus, não fará. Ei, se Deus falou, Ele vai fazer. Deixa Deus se apossar da sua vida. Então somente profetiza. E por último diz assim, o texto que nós estamos lendo lá em 1 Samuel 6:6. 10:6, perdão. E ele te fará, tornar-te-ás um outro homem. O Espírito Santo é o único instrumento que pode regenerar, que pode mudar. O presídio não muda. Igreja não muda. Homem não muda. Governo não muda. O único que pode transformar em outro homem é o Espírito Santo. Só a obra do Espírito, regeneração, é a obra do Espírito. Samuel falou exatamente para Saul, dizendo assim, olha, você vai sair daqui, e quando você andar e chegar no meio daquele lugar, onde está aqueles profetas, o Espírito vai se apoderar de você. Você vai profetizar, e Ele mudará você em outro homem. É a obra do Espírito. Quando nós literalmente nos entregamos a Ele, deixamos Ele ser dono das nossas vidas, Ele começa, dono da nossa vida, Ele começa exatamente a te levar numa dimensão de entender a palavra, buscar a palavra, andar sobre a palavra, e esta palavra que é Espírito vai te transformar em outro homem. Olha, eu tenho um menino que casou agora, lá na igreja. Ele chegou de uma igreja desses pentecostais, bem destruído. Desde os 12 anos que ele estava na igreja, o líder do louvor abusou dele. Abusou sexualmente. E de repente, ele começou a se envolver com homens, namorando. Quando ele se deu conta, né? Surgiu a situação lá na cidade e tal, e chegou até mim. E eu comecei a acompanhar aquele menino. E ele começou a frequentar a igreja, todo quebrado, todo destruído. E eu acompanhando, conversando com ele, orando com ele. Aí um dia ele falou assim, pastor, então eu quero... O senhor sabe que eu toco. Eu gosto do louvor e eu quero voltar no ministério. Eu falei, o que te impede de voltar no ministério? Ele falou assim, o senhor sabe da minha condição, eu nunca vou casar. Porque eu nunca tive desejo por homens, por mulher, perdão. Eu falei, ué, você está com alguém? Não, então vai para o louvor. Pastor, eu quero estar no ministério. Deixa Deus ser Deus. Não queira se meter onde Deus está agindo, amém? Quantos estão me entendendo? Às vezes nós queremos atrapalhar Deus, né? Como Abraão e Sara. Deus disse que ia dar um filho, e eles não souberam esperar, pegaram uma concubina, está aí minha concubina, Agar, vai logo, faz isso. Ei, deixa Deus ser Deus, não atrapalha Deus. Deus tem a hora, o tempo, o momento dele, da forma dele. Creia tão somente na palavra. E aí esse menino começou, e eu acompanhando, começou, e eu orando com ele, incentivando, dando uma palavra de afirmação todas as vezes que subia no altar. Você é de Deus, Deus está na tua vida, Deus vai fazer coisas grandes na tua vida. Mês entrepassado, ele casou. Eu lembro o dia que ele ligou para mim e falou, pastor, estou sentindo um negócio. Falei, é isso aí mesmo. Deixa Deus ser Deus.
Aí na lua de mel dele, eu falei, e aí, meu filho, como é que... Ah, pastor do céu, quando eu entrei no quarto cheio de rosa, aquele negócio foi indo, oh, aleluia, glória a Deus. Deixa Deus ser Deus, não atrapalha, não vai fazer isso, porque tem que dar 7 pulos, porque tem que passar na libertação, tem que quebrar não sei o quê. Para, a palavra é poderosa. É palavra de Deus, deixa Deus curar, deixa Deus transformar, deixa Deus ser Deus, a palavra tem poder em si mesmo. E serás transformado no novo homem. Sou o Espírito Santo. Eu termino, vem comigo aqui. Vem comigo aqui, uma boa administração precisa ter 3 vezes eu termino. Os irmãos me perdoam. Amém ou não? Vem comigo aqui no livro de Atos. Atos capítulo 16. Eu nunca vi transformação na Bíblia tal como essa. Do versículo 27, diz assim: e acordando o carcereiro, diga comigo, o carcereiro acordou. Amém? Se ele acordou é porque ele estava com sono. Ei, eu quero te dizer nessa manhã, em nome de Jesus, acorda. Deus tem algo para fazer na tua vida pelo poder do Espírito Santo, mas é necessário que você acorda. Carcereiro era um homem rude, um homem grosso, um homem violento, um homem que tinha que ter essas características, essa natureza para ser carcereiro, porque o cargo exigia exatamente não alguém afável, não alguém educado, mas alguém rude, grosso. E a Bíblia diz que houve um terremoto antes, as cadeias onde Paulo e Silas estavam foram soltos, e este homem quando acordou, a Bíblia diz, acordando, ele, vendo as portas da prisão abertas, tirou a espada e quis se matar. Deixa eu te falar uma coisa, toda pessoa que cobra muito dos outros, ele cobra muito de si mesmo. Toda pessoa que cobra muito dos outros, para de cobrar muito dos outros. Toda pessoa que quer ser perfeito, o único perfeito é Deus. Deixa Deus trabalhar na tua vida, deixa Deus trabalhar na vida dos teus filhos, deixa Deus trabalhar. Deus está trabalhando tão somente, deixa o Espírito Santo te usar, seja pessoa de paz, seja alguém que profetize, porque é Ele que transforma num outro homem. A Bíblia diz que esse homem, quando acordou e viu a prisão aberta, ele tirou a espada e quis se suicidar. Agora presta atenção, homem cheio do Espírito Santo como Paulo e Silas, quando viram aquele homem tentando se suicidar, aquele homem que os maltratou, que bateu, disse assim, mas Paulo clamou com grande voz, não faças isso, não tira a tua vida é preciosa para Deus e para nós. Eu estou procurando aquela igreja que recebia as pessoas e falavam assim, Jesus te ama, e nós também te amamos. Vem, esse lugar é a casa do Pai. Ei, essa é a tua casa, você é bem-vindo aqui. Olha como eu senti saudade, não te via 2 domingos, há 3 domingos. Onde está esta igreja? Hoje tem uma igreja que canta sabor de mel. Quem te viu na prova e não te ajudou, quando te vê na bênção, vai ficar admirado. Paulo poderia falar isso. Deixa, ele está pagando. É a mão de Deus. Mas Paulo disse, não faça isso. Versículo 29. E pedindo luz, saltou dentro e de todo trêmulo e prostrou-se ante Paulo e Silas, tirando-os para fora, disse, Senhor, o que é necessário que eu faça para ser salvo? Um homem rude, um homem grosso, um homem violento, um homem que maltratou os profetas de Deus, agora está de joelho e dizendo o que eu faço para ser salvo? Porque viu, sabe o que é, querido? Conversão impactante, conversão contagiante, conversão perceptível, não conversão apenas no exterior, mas de dentro. E a Bíblia diz assim, versículo 31, e eles lhes disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Quem? Tu e a tua casa. Presta atenção, vou falar contigo muito sério. Os tempos estão se encurtando. As pessoas estão morrendo. Aonde está a tua casa? Por que a tua casa ainda não está aqui? Por que os teus filhos ainda não estão aqui? Será que nós já nos tornamos num outro homem que contagia as pessoas? Um outro homem que alguém vem assim e fala assim, esse meu pai é diferente, essa minha mãe é diferente, não importa o que eu faça, ele me ama, ela me ama. Não há nada que resista o amor de Deus. Não há nada que resista o amor de Deus. Eu tenho um vizinho bem na minha frente de casa que me xingava, porque o filho dele estava indo na igreja onde eu sou pastor. Hoje é o meu melhor amigo. Tudo que eu precisar, eu já contei aqui, né?
prefeito, o ex-prefeito de Pitangueiras, ele é descendente de italiano, não gostava de pastor nem de preto. Olha o azar dele. Não gostava de pastor nem de preto. E ele estava em terceiro nas pesquisas. E ele decidiu visitar a nossa igreja. Alguém disse assim, da igreja, olha o crente cheio de ódio. Ele disse assim, pastor, esse cara é preconceituoso, tanto com pastor como para preto. Falei, azar dele, porque eu sou as duas coisas. Chegou na igreja, lá logo que ele sentou com a comitiva, Deus me deu uma palavra. Quando eu comecei a ministrar, ele começou a chorar. Hoje, ele é o meu melhor amigo. Esse tablet que eu tenho, ele estava nos Estados Unidos, eu liguei para ele, falei, João, estou precisando de um tablet. Ele me mandou foto, fala, qual que você quer? Estou trazendo. Sabe por quê? Não há nada que resiste ao amor de Deus. Por que as pessoas ainda não mudaram? Onde estão os teus filhos? Olha aqui, crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa. E a Bíblia diz assim, versículo 32, ele pregava a palavra do Senhor e a todos quantos estavam em sua casa. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões. Aquele homem duro, aquele homem violento, agora está lavando as feridas dos missionários. E presta atenção, e os filhos e a esposa estão olhando e pensando assim, meu Deus, esse meu marido que saiu, esse é aquele homem que foi, mas quem é esse homem que voltou? Aquele homem violento, aquele homem que não era fácil, agora está ali enxugando, falando com ternura. Quem é esse homem? Esse homem e a sua família fizeram uma comida para Paulo e Silas. E quando estavam na mesa, Paulo os pregou. E toda a família naquela noite desceram as águas. Sabe por quê? E tornar-te-ás num outro homem, não mais naquele homem. E quando a família vê, quando as pessoas veem que aquele que veio para a igreja não é o mesmo que voltou, é alguém totalmente transformado, eles também vão querer vir para a igreja, eles também vão querer buscar esse Deus, porque isso é uma conversão contagiante. Nós precisamos exatamente de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que tenham uma conversão contagiante. Quando os outros vêm e falam assim, eu quero esse Deus, eu quero essa vida, você me contagia, você me inspira. E tudo quanto nós inspiramos, as pessoas querem, porque as pessoas só buscam aquilo que elas admiram. E quando ele vê um pai, uma mãe diferente, um filho diferente, eles querem esse filho e querem essa mãe.